Fala pessoal, boa noite. Acredito que você, concurseiro, concurseira, já está ciente da abertura do edital da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. A banca é a COSEAC. As inscrições abriram ontem e vai até dia 12 de dezembro. E a prova vai ser aplicada, né, data prevista, 23 de fevereiro de 2025. E pegando o embalo do edital, eu vou falar com vocês sobre a Lei de Execução Penal, conhecida como ALEP, 7.210. Vou falar a finalidade do trabalho do preso e, ao término, eu vou estar abordando com vocês como é cobrado em prova. Tem algumas questões de como as bancas costumam cobrar o trabalho do preso. Essa primeira parte eu vou falar da finalidade do trabalho e alguns pontos. No próximo vídeo eu vou falar sobre o trabalho interno e o trabalho externo, ou seja, qual preso que pode ou deve trabalhar internamente, a forma que vai se dar esse trabalho interno e o trabalho externo, qual preso que pode trabalhar externamente e como se dá esse trabalho fora do estabelecimento penal. Aqui, finalidade do trabalho do preso. O trabalho do preso é considerado um dever social e uma condição de dignidade humana. Ele tem a finalidade de contribuir para a reintegração social do condenado, preparando-o para a vida em liberdade. Então, se alguma banca, você está resolvendo uma questão de prova, e a banca falar que o trabalho do preso, ele é o quê? Ele é um castigo? Mentira. Ele é uma pena? Mentira. O trabalho, ele nada mais é do que o quê? Do que preparar esse preso para o quê? A sua reintegração ao convívio com a sociedade. Beleza? Agora, disposições gerais. Artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT. Tá? Então, se a banca, na questão ali, como alternativa de resposta, ela falar que o trabalho do preso se vincula à CLT, está errado. Tá? O trabalho do preso não é vinculado à CLT. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Beleza? Então, aqui, o salário do preso ele não pode ser o quê? Inferior a 3/4 do salário mínimo. Vou pegar um exemplo aqui, salário mínimo de R$1.000. Então, se o salário não pode ser inferior a 3/4, ele não pode ser inferior a R$750. Certo? Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Então, aqui, o preso trabalha e o preso ele é remunerado por esse trabalho. Então, essa verba, esse salário, essa remuneração, né, para que essa remuneração serve, né, ou para que ela vai servir, de acordo com a Lei de Execução Penal? A indenização dos danos causados pelo crime, a assistência à família, despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a sua manutenção, sem prejudicar as anteriores. Então, aqui a prioridade, né, é indenizar os danos causados pelo crime, assistência à sua família, despesas pessoais e depois, né, o ressarcimento ao Estado com a sua manutenção dentro do estabelecimento penal ou estabelecimento prisional. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando o quê? Posto em liberdade. Então, o preso, né, depois da sua remuneração, ela, né, ser para assistência à família, ressarcir ali, né, indenizar os prejuízos causados pelo seu crime, pela sua conduta criminosa, e ressarcir o Estado, ele vai o quê? Esse montante que sobrar, ele vai constituir o pecúlio. E o pecúlio, ele é o quê? Ele é uma poupança, né, para quando o preso ser posto em liberdade, ele vai ter o quê? Ele vai ter acesso a esse dinheiro. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação do serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, sempre que o preso estiver fazendo um trabalho, né, ele estiver executando um trabalho, né, como prestação de serviço à comunidade, não há que se falar em remuneração. E agora eu trouxe para trabalhar rapidamente 3 questões sobre a finalidade do trabalho do preso. Primeira questão. De acordo com a Lei de Execuções Penais, a LEP 7.210 de 1984, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior, alternativa A, metade do salário mínimo, alternativa B, um salário mínimo, alternativa C, dois salários mínimos e alternativa D, 3/4 do salário mínimo.
é o nosso gabarito, artigo 29, né, que a gente acabou de abordar, da Lei de Execução Penal. Mais uma questão número 2. Essa aqui, banca CESP. Certo ou errado? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Certo ou errado? Errado. Porque artigo 29, né? O salário do preso, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. E aqui falou o quê? Não podendo ser inferior a um salário mínimo, certo? Ele o quê? O salário do preso, ele pode ser inferior a um salário mínimo. Ele não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então isso aqui já é bizu de prova. O salário do preso pode ser inferior a um salário mínimo? Pode, ele não pode ser inferior, é o quê? A 3/4 do salário mínimo. E mais uma questão para a gente finalizar. No que se refere às disposições da Lei 7.210, Lei de Execução Penal e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Aqui a banca ela pediu a alternativa incorreta. Alternativa A. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Alternativa B. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. Alternativa C. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Alternativa D. O trabalho do condenado, como dever social, é uma condição de dignidade humana, possuindo finalidade educativa e produtiva. Alternativa E. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Nosso gabarito é a alternativa A, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, artigo 28, parágrafo 2º. E uma coisa que eu trago para vocês, né, em relação ao salário. Porque a banca ela pode cobrar essa questão de 3/4 do salário mínimo, assim como também ela pode fazer o quê? Você ter que usar a matemática. Ela pode falar, né, determinado salário vigente à época e o preso começou a trabalhar. Então esse preso não pode receber remuneração inferior a X valor. Aí a alternativa B, outro valor, C e D. Então aí ela vai o quê? Ela vai obrigar você a lembrar lá dos 3/4, né? Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Ele pode ser inferior a um salário mínimo. Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, assim, é bom vocês ficarem atentos, porque a banca ela pode cobrar letra de lei dessa forma, ou ela pode exigir de você, né, que você vá além, que você utilize ali um cálculo, né, para chegar nesses 3/4 do salário mínimo. E lembrando que esse foi o primeiro vídeo, onde eu abordei com vocês a finalidade do trabalho do preso. O próximo vídeo eu vou abordar sobre o trabalho interno e depois sobre o trabalho externo do preso.